Olá pessoal, sou o professor Felipe e vou falar com vocês sobre o crime de roubo. O crime de roubo ele é um crime contra o patrimônio e os crimes contra o patrimônio, em específico o crime de roubo, o de furto também, tem como bem jurídico tutelado a posse ou a propriedade do bem. Então é bem jurídico tutelado tanto a posse quanto a propriedade. E é importante falar que o roubo que está previsto no artigo 157 do Código Penal ele é um crime complexo, pois aglutina-se nesse tipo penal a conduta prevista no crime de constrangimento ilegal, que está previsto no artigo 146 do Código Penal, e também a conduta prevista no artigo 155 do Código Penal, que é o crime de furto. Então, nós percebemos que existe uma aglutinação das condutas tipificadas tanto no 146 quanto no 155, o que acarreta no crime de roubo. Então é muito importante lembrarmos deste ponto. Pessoal, nós vamos perceber, com as explicações aqui, que existe tanto roubo próprio, que é aquele que está no 157 caput, no artigo 157 caput do Código Penal, e o roubo impróprio, que vai estar previsto no artigo 157, parágrafo 1º do Código Penal. Vamos trabalhar primeiro o roubo, que está lá no artigo 157 caput do Código Penal. Qual que é a redação do artigo 157 caput do Código Penal? Vamos lá. Ele fala aqui, no caput, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. Pode ver, aqui é bem parecido com furto, Bem parecido mesmo, com o artigo 155 do Código Penal. Aí vem a grande diferença. Mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Então nós vamos verificar que o roubo próprio ele pode ser cometido de 3 formas diferentes. Vamos lá. Quais seriam estas formas aí que podem ser cometido roubo próprio, A primeira delas, vamos lá. O agente agride ou emprega grave ameaça ou qualquer outro meio para subtrair a coisa. Em relação à agressão, como que aconteceria isso? Pode ser uma agressão física, Que seria, por exemplo, o indivíduo dar um soco na vítima e tomar o objeto, ele dá uma facada na vítima também e tomar o objeto, dá uma paulada nela, dá um tiro na vítima e tomar o objeto dela, o que mais? Um chute, um empurrão, enfim. Todas essas modalidades em que existe uma agressão física são suficientes para que o indivíduo cometa o crime de roubo. Então, uma das modalidades seria a agressão física. Existe também a grave ameaça. O roubo pode ser cometido quando ocorre a grave ameaça e essa grave ameaça ela pode ser por gestos ou pode ser verbal. Gestos, escrito, e também verbal. Um grande exemplo, o indivíduo fala, olha, passa a sua carteira ou eu vou te matar. Passa a sua bolsa ou eu vou te bater. Ou você me entrega seu celular ou eu vou te dar uma surra. E outras condutas nesse sentido. Então, a grave ameaça é uma das modalidades que faz com que ocorra o crime de roubo. Temos que lembrar que essa grave ameaça ela tem que ter uma potencialidade lesiva. Se não houver uma potencialidade lesiva, não existe a grave ameaça. Isso é muito importante. Por que essa é muito importante lembrarmos isso? Porque a grave ameaça, ela tem que trazer um temor, tem que trazer uma situação que traga medo para a vítima. Pessoal, aí eu dou um exemplo. Imagine só, você está andando na rua à noite, vem um indivíduo com uma arma de fogo na mão, aponta a arma para você e fala, passa seu celular. Isso traz medo? Claro que traz. Você imediatamente vai levantar a mão, pode passar, entrega o celular, Claro, isso trouxe um temor para você. Outra situação bem diferente. Você, por exemplo, um homem de aproximadamente 1,80 de altura e que seja forte, tem uma estrutura física razoável, Chega uma menina de aproximadamente 15 anos
franzina, não estou dizendo que ela saiba lutar, nada disso, e que não está com nenhum tipo de arma, durante o dia, pega e fala para aquele indivíduo, passa seu celular, senão eu te mato. Aquilo ali é o suficiente para trazer um terror, trazer um medo para aquele indivíduo? Não. Então nós não podemos pontuar como grave ameaça. Tudo bem? Então a gente tem que saber diferenciar bem. A grave ameaça tem que ter uma potencialidade lesiva, ou senão não é grave ameaça. E também existe a terceira modalidade que fala sobre qualquer outro meio. Esse qualquer outro meio é uma violência imprópria. O indivíduo ele tira a possibilidade de defesa da vítima, né? Tira a resistência da vítima em relação à subtração do bem, para depois subtrair. Aqui, pessoal, é o seguinte: existem algumas modalidades, né, que são bem comuns em relação ao roubo próprio com violência imprópria, do indivíduo, por exemplo, trancar a vítima dentro do banheiro, trancar a vítima no quarto, né, e poder, no momento que aquela pessoa encontra-se trancada em um recinto ou impossibilitada de reagir, ele fazer a subtração dos bens. Ou se não, com a utilização do sonífero, também conhecido alguns, né, algumas formas de sonífero como Boa Noite Cinderela, em que o indivíduo ele ministra, né, o autor ele ministra aquele sonífero de forma insidiosa, a vítima toma o sonífero, cai no sono profundo e assim facilita a subtração daqueles bens. Então, esta modalidade de violência é uma violência imprópria. Sobre as violências, é importante a gente pontuar o seguinte: a agressão física e a grave ameaça são modalidades de violência própria. Já o recurso, né, que tira, o outro meio que tira a possibilidade de resistência do ofendido, já é uma violência imprópria. Então a gente tem que deixar bem claro isso. Lembrando que no roubo próprio é necessário a conduta de violência, seja ela própria ou imprópria, para depois ocorrer a subtração do bem. Então guardem bem esse ponto, porque no próximo bloco a gente vai abordar o roubo impróprio e vai ver que é diferente. Então temos que deixar bem claro que violência ou grave ameaça ou a conduta que tira a defesa do ofendido, ela tem que ocorrer antes de ocorrer a subtração patrimonial. Espero vocês no próximo bloco. Até já.